A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui alguma orientação sobre culto doméstico, culto em família. Glórias a Deus, tá? É apenas alguns passos e você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais, compartilha pelo WhatsApp esse vídeo, essa orientação, porque muito bom seria se toda a família cristã praticasse o culto doméstico. Tudo bem? Bom, o culto doméstico ele não é para substituir a igreja. Tá? O culto doméstico ele tem o objetivo de abençoar a sua casa, abençoar toda a família, como também aproximar a família. Tá? Porque o culto doméstico ele vai trazer aproximação para a família, ele vai trazer mais intimidade entre a família. Quando você começa a praticar culto doméstico, muitas coisas dentro da sua casa, no meio da sua família, começam a acontecer. De repente, aqueles dois irmãos que não se batem começam agora a trabalhar juntos, a um ajudar o outro, né? O casal para, as brigas diminuem, tá bom? Então, o culto doméstico ele tem esses propósitos. Eu quero passar aqui alguns passos para você realizar um culto doméstico, porém, é bom lembrar que isso é só um modelo, não quer dizer que você tem que seguir toda vez à risca exatamente os passos que eu vou te passar aqui. Tá? Mas é um modelo para você começar e depois você pode ir fazendo adaptações, modificações, até mesmo porque nem toda família é igual. Tá? O culto doméstico ele pode ser feito somente na família primária, ou seja, pai, mãe e filhos, como ele também, se você quiser, você pode estender isso daí para os parentes, envolver os avós, envolver os netos, envolver os cunhados, né, os primos e etc. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai realizar um culto doméstico, qual seria o melhor modelo, né, para fazer um culto em família? Bom, eu tenho aqui 6 passos que eu acho interessantes para ajudar você, para servir de um modelo para você. Tá? Então, o primeiro, obviamente, é a oração. Começar com uma oração. Uma oração, já nessa oração, já pedindo ao Senhor para abençoar a casa, abençoar a família, abençoar este culto, este trabalho que vocês estão realizando, pedindo ao Senhor para dar sempre graça e força para que vocês possam continuar constantemente, né, de tempo em tempo, realizando cultos em família. Glórias a Deus. Então, o primeiro passo é realizar essa oração. E também quero lembrar que é legal se o culto em família tiver sempre uma data específica. Tá? Você pode fazer todo mês, ou você pode, se você quiser, fazer toda semana ou toda quinzena. Se for fazer todo mês, é legal que tenha uma data que todo mundo já sabe que é aquela data. Por exemplo, toda a última sexta do mês, ou toda a primeira sexta-feira do mês, ou toda a última segunda-feira do mês, ou primeira segunda-feira do mês. Então, coloca uma data assim que fica fácil de lembrar e todo mundo já sabe que naquele dia tem que chegar cedo, tem que estar em casa a tal hora para participar do culto doméstico. Tá? Então, o primeiro passo, obviamente, começa com a oração. Depois você pode fazer um pequeno período de louvor. Tudo bem? O louvor ele é importante porque o louvor ele chama a atenção de Deus e prepara o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Então, o louvor, muitas das vezes, ele tem essa função de acalmar os corações, né, deixando eles abertos, né, deixando o coração aberto para que depois esse coração possa receber a palavra de Deus. É por isso que em um culto normal na igreja, normalmente o louvor vem primeiro e depois a pregação da palavra. Tá? Mas no culto em família, então, primeiro passo, oração, depois você pode fazer um período de louvor. E é importante você não exagerar no louvor, não se empolgar no louvor, porque senão vocês cansam e aí fica difícil fazer outras coisas no culto, tá bom? E pode acabar terminando aí um culto só de louvor, tudo bem? Para uma família pequena, eu acredito que 3 louvores é o suficiente. Então, terceiro passo do nosso modelo, o momento da confissão e do perdão. Tá? Um culto em família, ele não é igual a um culto na igreja, é muito diferente, muito diferente. E é importante que exista esse momento de confissão e de perdão, porque a gente está vivendo, a família está vivendo ali na mesma casa, debaixo do mesmo teto, e muitas das vezes um acaba ofendendo o outro,
um acaba irritando o outro, às vezes saem brigas, discussões e etc. Então é importante no culto em família, já que vocês estão na presença de Deus, né, diante de Deus, né, levando adoração a Deus, é importante que haja entre vocês esse momento de confissão e de perdão. E você pode fazer isso de várias formas, tá? Por exemplo, se você faz um culto semanal, então é muito frequente, né? Então, em cada culto pode ser a vez de um confessar e perdoar. Tá? Agora, se você faz um culto uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, já tem um espaço longo de um culto para o outro, então pode ser que num só culto todo mundo tenha essa missão de confessar alguma coisa, né, e perdoar o seu erro, né, perdoar por ter feito tal coisa a alguém. Tá bom? Uma família pequena dá tempo de todo mundo fazer isso, né? Começa pelo pai, que é o chefe da casa, ele confessa coisas que ele fez, que ele se sentiu mal, que ele não gostou, e aí ele perdoa, e a família perdoa ele, né? Ele é perdoado, depois a mãe, depois os filhos. Ou seja, é um momento de confissão e perdão, e esse momento é realmente muito lindo. É um momento assim que, de repente, talvez no começo, a sua família, vocês sejam assim meio que fiquem constrangidos, com vergonha, mas depois que flui, né, depois que você consegue falar, você sente um alívio muito grande e é um momento assim que Deus participa, é um momento que o Espírito Santo de Deus participa, porque é exatamente isso que Deus quer, que a família se perdoe, né, porque o perdão é o resultado do amor na prática, né? Se eu amo, então eu sou capaz de perdoar. Glórias a Deus. Então, oração, louvor e o momento da confissão e perdão entre a família, né, entre vocês ali, um confessando, uns perdoando os outros, né, seguindo o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros. E o quarto passo é o clamor e intercessão, ou seja, mais uma oração, mas uma oração de clamor e de intercessão. Tá? Então, quando vocês confessam e perdoam, né, vocês mostram, ao mesmo tempo que está confessando, vocês estão mostrando as falhas que vocês têm. Você está confessando, você está mostrando o seu defeito, a sua falha. Né? E isso pode acabar se repetindo. Tá? O fato de confessar e ser perdoado não quer dizer que você não vai fazer de novo. Você pode, porque é uma falha sua. Então, a melhor coisa a fazer depois de um momento de confissão e perdão é um clamor a Deus. Clamar a Deus para que Deus ele venha transformar você, que Deus ele venha transformar a família, que Deus ele venha transformar o pai, transformar a mãe, transformar os filhos, né? Que o Espírito Santo ele possa fazer gerar em cada um o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, ou seja, um momento de clamor a Deus pelo bem-estar da família, um momento de clamor pelo caráter, pela personalidade da família, coisas que são moldadas somente por Deus, né? Deus é quem pode moldar o caráter e a personalidade de cada um através da sua palavra. Então faça esse momento de clamor, ao mesmo tempo também de intercessão, onde vocês vão orar uns pelos outros, né? O pai, como chefe da casa, como chefe da família, por exemplo, ele pode orar e com imposição de mãos, né? Colocar a mão sobre a esposa, colocar a mão sobre os filhos e orar, interceder a Deus por cada um deles. Tá bom? Da mesma forma, também depois que o pai ora por todos, ele pode receber uma oração de todos, né? Então ele pode se ajoelhar, por exemplo, e toda a família colocar as mãos sobre ele, abençoando assim o chefe da casa, né? E dessa forma abençoa também toda a casa. Glórias a Deus por isso. Então, só recapitulando, primeiro passo, você faz uma oração inicial para começar o trabalho, faz um período de louvor, alguns louvores, tá? Não exagera, porque senão o que o louvor leva muito tempo. Confissão e perdão, clamor e intercessão, tá? No quarto passo. E o quinto passo é, obviamente, a leitura da palavra de Deus. É o momento de leitura e de meditação. Se o pai da família, se o chefe da casa, ele entende de Bíblia, ele é professor de EBD, ou ele é pregador, ele pode trazer um ensinamento para a sua família. Tá? Mas, às vezes, nem todo mundo tem essa compreensão bíblica. Às vezes, o chefe da casa ele é só um membro na igreja.
e ele ainda está aprendendo. Ou ele é um porteiro, ele fica na porta, mas ele ainda está aprendendo. Então, se for esse o caso, ao invés do pai trazer o ensinamento para a família, todos vocês podem meditar juntos na palavra de Deus. Vocês fazem uma leitura, por exemplo, a leitura de um salmo, né? Leiam um salmo e meditem, né? O que você sente que Deus está falando conosco nesse salmo, né? Você está vendo, percebendo alguma coisa aqui? Então, cada um traz ali o seu parecer acerca daquele texto. É um momento de leitura e de meditação, tá bom? Ou seja, não é aquela leitura de um versículo só. É uma leitura um pouquinho maior e vocês vão ter ali, lendo ali vários versículos, vocês terão mais conteúdo para meditar sobre a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E o sexto passo é, obviamente, uma oração para finalizar o trabalho. Glórias a Deus por isso. Então, esse é um modelinho simples de culto em família que você pode estar realizando. Você pode começar fazendo dessa forma e depois, conforme você vai adquirindo experiência, você pode fazer adaptações, modificações, pequenas mudanças nesse modelo e deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Amém? Eu vou deixar esses 6 passos por escrito aqui na descrição desse vídeo, para que você possa aproveitar melhor esse modelo, compartilhar no Zap com a sua família, tá bom? Combinar com eles direitinho, para que vocês possam começar então a fazer cultos domésticos, culto em família, e você vai ver que isso vai abençoar muito a sua casa e a sua família. Você vai ver mudanças acontecendo aí no seu lar. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. E você que deseja aprender a pregar a palavra de Deus, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Glórias a Deus.